Tem muita gente que acredita que, para você criar boas fotos, você precisa de fotografar no modo manual. Mas isso não é verdade. Fotografar no modo manual só demonstra que você sabe operar uma câmera fotográfica. Desde quando a fotografia surgiu, ela evoluiu muito. Agora nós temos o foco automático, a possibilidade de trocar o ISO sem precisar de mudar o filme da câmera fotográfica, porque agora a fotografia é digital, e vários outros avanços que vieram para poder facilitar a vida de quem está fotografando. Um desses avanços são os modos automatizados de fotografia. O que eles vão fazer? Você vai indicar para a câmera qual que é o assunto que você quer fotografar, que tipo de fotografia você quer fazer, para que ela encontre quais são as melhores configurações para poder fazer as fotos que você quer fazer. É diferente do modo automático em que a câmera tem que fazer todo o trabalho de entender como que a sua imagem é. A câmera continua tomando todas as decisões com relação a ISO, velocidade do obturador e abertura do diafragma. A diferença aqui é que, como você determina qual que é o tipo de assunto que você quer fotografar, a câmera vai encontrar a configuração ideal para a foto que você quer fazer. O modo retrato é indicado pelo ícone de uma pessoa. A ideia é que você vai conseguir desfocar mais o fundo e manter a atenção da sua foto na pessoa fotografada. Você não precisa de usar esse modo só para fotografar pessoas, você consegue fotografar objetos grandes também que você quer destacar e deixar o fundo mais desfocado. E aí a câmera vai privilegiar aberturas do diafragma grandes para poder ajudar a desfocar mais facilmente o fundo da sua foto. Já o modo de fotografia de paisagem costuma ser indicado com o símbolo de duas montanhas. A ideia aqui é que a gente fotografe objetos muito grandes, então o que ele vai fazer? Ele vai fechar a abertura do diafragma para poder fazer com que todos os objetos, em todos os planos que tiverem sido fotografados, estejam em foco. E com a abertura do diafragma um pouco mais fechada, como 5.6, 8, 11, são aberturas que vão fazer com que entre menos luz dentro da câmera, que menos luz chegue até o sensor, e para balancear isso, a câmera vai tentar diminuir um pouco a velocidade do obturador e talvez, dependendo numa situação de baixa luz, subir um pouco o ISO. Eventualmente, dependendo da condição de luz que você tiver, é interessante colocar a sua câmera sobre uma superfície estável ou um tripé, para evitar que a foto fique tremida. O modo macro é um dos preferidos para quem está começando a fotografar. Ele é um modo que simula uma lente macro, porque a lente que a gente está fotografando normalmente vai ser uma lente que não é uma lente macro, então ele não tem condição de chegar tão próximo de objetos muito pequenos sem perder o foco, sem conseguir fazer foco naquele objeto, por uma limitação física da câmera, por uma limitação física da lente. O que esse modo vai simular? Ele vai dizer para a câmera que você quer focar objetos que estão muito próximos da sua lente, e ele vai priorizar grandes aberturas do diafragma para poder ajudar a desfocar mais o fundo e entrar mais luz dentro do sensor, e vai fazer com que o motor de foco trabalhe sempre focando nos planos de foco mais próximos da lente. E isso vai fazer com que a sua foto simule ou fique mais semelhante ao que é uma fotografia macro. Normalmente o ícone é uma florzinha. E para enfatizar ainda mais esse efeito macro na sua foto, você pode usar uma lente zoom para poder aproximar ainda mais os objetos que você está fotografando, para dar essa sensação de que você está fotografando um objeto muito pequenininho, mas ainda assim preencher toda a área da sua fotografia. O modo esporte nas câmeras fotográficas é um modo extremamente útil, porque ele vai priorizar velocidades do obturador muito altas. Isso vai fazer com que a sua foto seja uma foto muito rápida e que consiga congelar movimentos por mais rápidos que eles sejam. E é um modo que não precisa ser utilizado só para fotografia de esportes, não. Você pode utilizar para qualquer objeto que esteja se movimentando muito rapidamente. Por exemplo, quando a gente está fotografando crianças e as crianças estão brincando e se mexendo muito, esse é um modo de fotografia que vai te ajudar a registrar esses momentos, evitando que a foto saia borrada. Então as chances de você fazer a sua foto mais nítida são maiores. E tem um modo que muita gente reclama dele porque não sabe como utilizá-lo, que é o modo de fotografia noturna ou de retrato noturno. Esse modo é indicado normalmente por um símbolozinho de uma pessoa com uma lua ou uma estrela em cima, mostrando que são fotos para poder fazer em ambientes escuros. Não precisa ser necessariamente em um ambiente externo, mas em ambientes que tem pouca luz. O que a câmera vai fazer? Ela vai tentar ao máximo abrir a abertura do diafragma para poder fazer com que entre a maior quantidade de luz possível e muitas das vezes vai diminuir um pouco a velocidade do obturador, também querendo fazer com que entre mais luz dentro do sensor.
E é exatamente porque a velocidade do obturador está um pouco mais lenta, que se você tiver com a câmera em mão e não tiver cuidado na hora de fotografar, as suas fotos podem sair tremidas. Então, se você estiver num ambiente que tem pouquíssima luz, é interessante utilizar esse modo, mas utilizando numa superfície estável ou num tripé. Usar o flash também é uma solução interessante para esse tipo de situação. O grande problema aqui é que ele vai iluminar apenas os objetos que estão mais próximos da câmera. Todos os objetos que estão distantes do flash não vão ser afetados ou vão ser afetados muito pouco pela luz do flash, fazendo com que a sua foto só tenha resultado interessante se os objetos fotografados estiverem muito próximos disso. Então, se você estiver fotografando pessoas num fundo escuro, mas um fundo que você quer que apareça, o flash pode não ser a melhor solução para isso. O que a gente pode fazer para poder contornar essa situação é usar o modo de fotografia noturna ou de retrato noturno para poder fazer com que a foto saia com mais qualidade, com mais nitidez. Obviamente que ele vai diminuir a velocidade do obturador, ele vai abrir a lente para poder fazer com que entre mais luz dentro dela, e se ainda assim isso não for suficiente, ele vai subir um pouco o ISO, fazendo com que a sua foto tenha um pouco mais de grão, tenha um pouco mais de ruído na sua imagem. O que, dependendo da situação, pode ser a melhor solução possível que a câmera vai encontrar para poder fazer a foto que você quer que seja feita. Além desses 5 modos, ainda existem modos de fotografia que são encontrados dentro do menu da câmera. Cada câmera vai colocar um nome diferente para aqueles modos, mas é possível de encontrar nas suas câmeras, inclusive em alguns celulares. Então a gente vai ter modos de cenas criativas para poder fotografar criança, que é muito parecido com o modo esporte, ou para poder fotografar fotos na neve, fotos na praia, em situações que tem muita luz e que a luz é refletida pela areia ou pela neve, fazendo com que fique mais difícil de fazer a foto. Nessas situações a câmera vai subir um pouco a velocidade do obturador e fechar um pouco a lente para poder fazer com que a sua foto consiga ter mais qualidade e a gente conseguir mostrar todas as informações necessárias naquele momento, sem que nada fique estourado. Tem também retratos a modo de luz de vela, que ele também vai trabalhar o balanço de branco para poder corrigir a foto que fica mais amarelada de maneira automática para você. E algumas câmeras têm um modo de contraluz HDR, que ele vai tentar medir a sua cena, vai entender que ela tem muito contraste, vendo que tem muita luz vindo de alguns pontos da foto, mas que outros pontos ainda estão muito escuros, e ela vai tentar tirar várias fotos e dentro do próprio sistema da câmera fazer uma média entre essas fotos e te entregar um produto final já mais bem acabado, já com algum tratamento de imagem, para poder fazer com que você tenha mais informação, tanto nas partes muito claras como nas partes mais escuras da sua foto. Tudo isso são recursos criados para facilitar a vida de quem está fotografando. A ideia aqui não é que você não saiba como fazer, mas que você não precise de perder tempo configurando a sua câmera e possa gastar mais tempo pensando na sua composição, na sua iluminação, em como você vai enquadrar e quais são os ângulos que você vai utilizar para criar uma foto mais criativa, uma foto mais interessante, do que simplesmente pegar a sua câmera, apontar para alguma direção e fazer uma foto. E eu estou curioso para saber se você já utilizou algum desses modos. Escreve aqui na caixa de comentários embaixo do vídeo para a gente poder conversar sobre isso. Se você já utilizou algum desses modos e se esse modo de fotografia fez fotos melhores do que o modo automático ou eventualmente o modo manual quando você estava tentando fotografar alguma cena. Me siga no Instagram porque ele está cheio de dicas como essas e eu vou ficar muito feliz de interagir com você por lá também. Eu vejo você no próximo vídeo.